Fala galera, tranquilo? Bora lá. Página 147. Deixei aqui apenas os exercícios que eu passei de casa, tudo bem? Pra gente resolver. Então, bora lá. Exercício número 1. Uma peça de metal M está em repouso e apoiada sobre uma superfície horizontal H. Sabe-se que seu peso é P e a força aplicada pela superfície na peça é F, conforme ilustra a figura. Então, basicamente é o seguinte: tem um objeto, tem uma força F empurrando ele para cima, que quem está fazendo? A superfície. Força aplicada pela superfície. Então, é a força aplicada pela superfície sobre o bloquinho para cima e a força peso, que é a terra puxando o objeto para baixo, ok? Aí ele pergunta: FP podem ser, na letra A, podem ser considerados um par ação e reação? De jeito nenhum, porque a gente já sabe que só deles agirem sobre o mesmo corpo, eles não podem ser considerados um par ação e reação, já que par ação e reação nunca age sobre o mesmo corpo, ok? Claro. Como é que eles agem? Par ação e reação é sempre trocar de posição quem pratica e quem sofre a ação da força. Então, por exemplo, força-peso. Quem é que pratica e quem é que sofre a ação da força-peso? Força-peso é a terra puxando a gente, não é? Então, quem vai ser a reação? A gente puxando a terra. Essa é a reação do peso. Não é a normal. A normal é uma força. No caso, essa F é a normal, correto? Por que a normal? Porque normal é o nome da força quando uma superfície empurra um objeto perpendicularmente a ela, tudo bem? Então, no caso, é a força normal, é a força F, claro? Então, a reação do peso, que eu acabei de explicar, que se o peso é a terra puxando a reação é a gente puxar a terra, a normal é essa reação? A normal é a força que representa a gente puxando a terra? De jeito nenhum. Normal é a força que a superfície faz sobre a gente. Então, qual é a reação disso? É a força que a gente faz sobre a superfície. Tudo bem? Lembre-se, só de eu trocar de posição quem pratica, quem sofre a ação da força, eu já estou trocando quem sofre, qual é o corpo que sofre a força. Então, só pela minha frase, eu já estou provando que ação e reação não agem sobre o mesmo corpo, ok? Então, letra B. Somente se a superfície for perfeitamente lisa, será possível considerar P e F como par de força, ação e reação. É errado. P e F não podem ser considerados um par de força de ação e reação. Neste caso específico, as forças que agem na peça M são força-peso, exercida pela Terra, e a normal, exercida pela superfície. Perfeitamente correto. Se a peça está em repouso, as forças P e F se anulam. Sim, elas se anulam. E, de fato, só isso já prova que elas não são ação e reação, porque ação e reação não podem se anular, já que elas não podem estar sobre o mesmo corpo. Claro? Bem, é isso. Então, bora lá. Questão número 2. Uma criatura miniaturizada de Vênus de Milo de 700 gramas. Aí você para e pensa, 700 gramas. Está no Sistema Internacional? Não. Sistema Internacional é quilo. E 1 quilo são quantas gramas? 1 quilo são 1000 gramas. Ou seja, para você converter de grama para quilo, o número 1000 para chegar no número 1 teve que acontecer o quê? Dividir por 1000, não teve? Então, você vai fazer isso. Ó. São 700 gramas, não são? E são quantos quilos? Que é o Sistema Internacional. Só dividir por 1000. Isso é a mesma coisa aqui? 0,7 quilogramas. Claro para todos? Então, bora lá. Essa miniatura estava em equilíbrio apoiado sobre uma mesa. Considerando que nesse local a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo quadrado, quais afirmações a seguir estão corretas? A mesa exerce na estátua uma força de 7 newtons. Então, calma lá. Vamos desenhar logo esse sistema de forças. Pega aqui uma mesa, tudo bem? Pega uma mesa. Bota a estatuazinha aqui, claro. Bota a estatuazinha aqui. Não vou fazer o desenhozinho dela, não. Assim, tá meio bizarro esse trem aqui. Vamos fazer um trem bem esquisito assim. Tudo bem? Vamos imaginar que isso aqui é a estátua de Vênus. Bora lá. Quais são as forças que agem sobre a estátua? Primeiro, peso para baixo. Onde está a reação do peso? Imagine que se a Terra está abaixo aqui da mesa, reação do peso é quem? É a gente puxar a Terra na nossa direção. Eu vou botar um linha aqui para representar como se fosse reação do peso, ok?
E qual é a outra força que age nesse corpo? Se esse corpo está parado, então a soma das forças sobre ele tem que ser 0. Então todas as forças que tem para baixo tem que ser igual a todas as forças que tem para cima. Então, se existe uma força para baixo, que é o peso, tem que existir uma força igual para cima, que é a força que a mesa faz sobre o objeto, que é a normal, ok? E a normal aplicada sobre é uma força aplicada da mesa sobre o objeto. Então o objeto, por reação, vai fazer uma força na mesa. E a mesa vai ser empurrada para baixo com a força de reação da normal. Claro para todos? Então, bora lá. Agora bora ler de novo as perguntas. Lembrando que peso, como é que você calcula peso? Massa vezes gravidade. Qual é a massa do nosso corpo? 0,7 kg. E qual é a gravidade? Está no enunciado falando que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, 0,7 vezes 10. Isso é o peso. O peso, então, deu igual a... 0,7 vezes 10 dá 7 newtons, ok? Isso é o peso do nosso corpo. Lembrando que essas 4 forças em módulo são iguais. Por quê? Normal vai se anular com o peso. Mas a normal é igual à sua reação. Não vou fazer essa linha porque não quer dizer que elas se anulam, tudo bem? Porque elas não se anulam. A normal é igual, a reação da normal é igual à normal. A reação do peso é igual ao peso. E o peso e a normal se anulam, então eles são todos 4 em módulo iguais, ok? Aí, letra A. A mesa exerce na estátua uma força de 7 newtons para cima. Que força é essa? É a normal. Ela tem 7 newtons? Perfeito. Certo. A força exercida para cima pela mesa na estátua é a reação do peso da estátua. Pensa, a força exercida para cima pela mesa na estátua. Qual o nome dessa força? Daqui até aqui. Isso aqui está descrevendo qual força? Normal. É a reação do peso da estátua. Quem é o peso da estátua? Exatamente o P. Ele está falando, um é a reação do outro? Errado. Peso não é reação da normal. Normal não é reação do peso. Nunca. Ok? Então, errado. E a Terra exerce sobre a estátua uma força de 7 newtons para baixo. A Terra exerce sobre a estátua uma força de 7 newtons para baixo? Exerce. É o peso. Tudo bem? Então, item certo. Todas as afirmativas estão corretas? Para mim, isso aqui está errado. Esse gabarito do enunciado, porque o item número 2 é errado, ok? Mas conferiremos isso em sala, ok? Para mim, esse item está errado e eu já conversei com outros professores, ok? Então, basicamente, continuando. Questão número 5. Em uma embalagem de cabos e fios, o fabricante registra que eles suportam carga com massa de até 100 kg no máximo. Para valores superiores a isso, há risco de ruptura. Diante disso, represente as forças que agem num corpo um corpo em repouso suspenso por esse fio na Terra. Então, se eu tenho aqui um corpo preso, por exemplo, na parede, o fio, aí tem um corpo preso no fio, concorda que o corpo tem sobre ele peso. Qual é a reação do peso? A reação do peso é justamente a gente puxar a Terra, o corpo puxar a Terra de volta. Essa é a reação do peso, correto? Ok. Só que sobre esse corpo, se ele está parado, tem que ter uma força para cima. Quem é essa força? Nesse caso, existe superfície tocando o corpo? Não, se não existe superfície tocando o corpo, então não é normal que está levantando ele para cima. É quem? É essa corda. E qual o nome da força que a corda faz? O nome da força é tração. Ok? Então, continuando. Calcule a força máxima suportada ou represente as forças que agem num corpo em repouso suspenso por esse fio. Pronto, está desenhado. Tração e peso. Calcule a força máxima suportada por esse fio na Terra. A força máxima que esse fio suporta é o peso, é a carga de uma massa com até 100 kg. Uma massa de 100 kg pesa quanto? É só fazer peso é igual a massa vezes gravidade. Como a massa é 100 e a gravidade está custando aproximadamente 10, o peso máximo que ele suporta é 1000 newtons. Ok? Respondida a letra B. Tá? Aí depois, calcule a força máxima suportada por esse fio na Lua. A gravidade mudou, ok? Beleza. Mas qual é a força máxima que o fio suporta, né? 1000 newtons?
Não importa o que acontece. Quando você vai para a Lua, o bloco vai ficar mais leve? Vai ficar mais leve. Mas vai mudar a corda. A corda, o peso máximo que ela suporta muda. O peso máximo que ela suporta não muda. O que muda é a massa do bloquinho. Vai ficar mais leve e a corda vai achar um pezinho mais leve. Ok. Significa apenas que na Lua ela vai suportar cargas maiores do que na Terra. Tudo bem? Cargas maiores não, perdão. Ela vai suportar massas maiores, porque lá na Lua as massas pesam menos, já que a gravidade é menor, ok? Então, lá na Lua, qual é a força máxima suportada por esse fio? A mesma, 1000 newtons. Não faz diferença. É a mesmo peso, a mesma carga máxima. Mas aí você me pergunta, ué, mas a gravidade lá não é menor? Então ele tem que aguentar diferente. Não, ele vai aguentar o mesmo tanto de peso, não de massa. Massa é constante, independente do local. Peso varia, mas o que a corda suporta é um peso fixo de 1000 newtons. Se o peso de 1000 newtons é o que ela suporta, então a massa vai ter que mudar para poder dar aquele 1000 newtons. E essa é a pergunta da letra D, qual é a maior massa suportada por esse fio na Lua? É só você pensar, o peso tem que ser 1000 newtons. Qual vai ser a massa, então, para gerar esses 1000 newtons lá na Lua? Substitui peso por 1000. A massa é o que eu quero saber. Qual a gravidade na Lua? 1,5, ok? Se eu não me engano, está aqui em cima. Considere gravidade na Lua igual a 1,5. Então, é só fazer 1000 dividido por 1,5. Essa massa vai dar 666,666666, dízima periódica, quilogramas. Pronto. Essa é a massa. Opa, acho que eu calculei errado. Sim. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Tudo bem? Então, 666,66666 quilogramas. Claro, essa é a massa que ele suporta. Então, ó, a mesma corda na Terra suporta 100 quilos, na Lua ela suporta 666 quilos. Isso é a massa que ele suporta, mas qual o peso, qual é a força? Isso é o que na prática a corda vai sentir. Ela não sente a massa do corpo. A gente não sente a massa de nenhum corpo. O que a gente sente é o peso do corpo, ok? Então, a corda, o que ela vai arrebentar é quando ela sentir um peso maior do que 1000 newtons. Mas o máximo que ela suporta é 1000 newtons. Para gerar esses 1000 newtons na Lua, precisa de uma massa muito maior, que é isso daqui. Claro para todos? Então, próxima página. Então, bora lá. Questão número 7. Ele fala o seguinte, existe esse esquema aqui, e ele pergunta, esquema de roldanas, certo? E ele pergunta qual é a força que a pessoa tem que fazer para conseguir deixar esse bloquinho que tem peso de 30 newtons parado. Só você pensar o seguinte, esse bloquinho faz uma força de 30 newtons para baixo. Ok. Mas se ele está parado, é porque tem que existir uma força de 30 newtons para cima. E quem é que faz essa força de 30 newtons para cima? Essa corda, tudo bem? Essa corda faz essa força de 30 newtons para cima. E como toda sobre uma corda sempre há um único valor de tração, então na outra ponta da corda tem que haver uma tração de mesma intensidade. Só que a ponta das cordas é sempre puxando. Então, essa ponta da corda aqui, ó, essa ponta da corda puxa com 30 newtons, como eu já desenhei, e essa outra ponta da corda puxa também com 30 newtons, ok? Então, pronto. Para deixar esse corpo parado, essa corda tem que fazer isso. Mas no meu sistema eu tenho quantas cordas? Eu tenho duas. A primeira corda é essa. E qual é a minha segunda corda? Essa daqui, ó. Essa corda é a minha segunda corda, ok? Sobre essa corda todinha, há apenas um valor numérico para tração, ok? E a tração vai valer quanto? Ó, tem que existir nessa ponta da corda uma força aqui para baixo, tração nessa corda, aí ela vai puxar essa polia aqui para cima aqui, vai puxar essa polia para cima aqui com a mesma tração, vai puxar na hora de encostar nessa, vai puxar essa aqui para baixo, vai acabar puxando essa aqui para baixo também com o mesmo valor de tração, ela vai tocar na mão da pessoa aqui e vai puxar essa mão da pessoa para cima com um valor T. Mas essa pessoa puxa a corda para baixo com uma força de valor F, ok? Aí eu te pergunto, cara, se tudo está parado, concorda que a mão da pessoa também está parada? Se a mão da pessoa está parada, concorda que, assim como aquele bloquinho que estava parado teve que cancelar
o 30 com essa tração, que também tinha que valer 30 para poder se cancelarem, se anularem, então nesse caso aqui, eles também, para se anularem, vai precisar que sejam em módulo iguais. Então essa tração na corda verde tem que ser igual à força que ele faz. Então, ó, todas essas trações é igual à força F. Então, lembra, rodanas móveis, como qualquer rodana ideal, tem que a sua força restante ser zero. Se a força restante é zero, todas as forças que estão para cima são igual a todas as forças que estão para baixo. Então, nessa rodana aqui, quais são todas as forças que estão para cima? Duas vezes a tração verde, né, que é a T. Quais são todas as forças que estão para baixo nela? 30. Então, tudo que está para cima tem que ser igual a tudo que está para baixo. E concorda que a tração T é exatamente a força que a pessoa faz na corda? Então, 2 vezes F é igual a 30. Então, F é igual a 30 sobre 2. Tudo bem? Que isso é 15. Lembrando, cada rodana móvel sempre divide a força pela metade. Nesse caso, eu tenho quantas? Uma. Então, ela vai fazer o quê? Dividir pela metade. Eu venho um peso aqui, ó, de 30 newtons, vem vindo lá do bloco, ó. Vou rabiscar um pouquinho aqui. Vem vindo uma força de 30 newtons lá do bloco. Ela vem, chega aqui. Quando chega aqui, ela divide. Vai 15 para um lado e 15 para o outro. E aí essa força é que chega na mão da pessoa. Então a pessoa só puxa com a força de 15. Ok? Tudo bem para todo mundo? Então, qual é a força aplicada para deixar esse bloco parado? 15 newtons. Ok? Mesma coisa, vai ser perguntado aqui no outro. Ó, nessa outra questão é a mesma ideia. Ah, qual o valor que esse bloco de massa M2 tem que ter para fazer com que o bloco de massa M1 fique parado? Só pensar o seguinte, qual é a força que o bloco M1 faz para baixo? A massa é o peso dele, não é? M1 vezes gravidade. Aí, então nessa corda tem que ter uma força M1 vezes gravidade. Opa. Tem que ter uma força M1 vezes gravidade para cima e na outra ponta da corda tem que ter M1 vezes gravidade para baixo. Sobre esta corda aqui tem que haver a força que esse bloquinho está puxando para baixo. Qual a força que esse bloquinho está puxando para baixo? O peso dele, que é M2 vezes gravidade. Como ele está parado, sobre essa corda tem que haver uma tração igual para que eles possam se anular, assim como era aqui. Por isso que eles eram iguais. Então aqui também tem que ser M2 vezes gravidade. E esse M2 vezes gravidade tem que estar sobre toda essa corda. Então na hora que você chegar aqui nessa polia, tem que haver M2 vezes gravidade para cima de um lado e do outro lado também M2 vezes gravidade. Então olha para esta polia. Olha para esta polia. Todas as forças que estão para cima tem que ser igual a todas as forças que estão para baixo. Quais são as forças para cima nela? 2 vezes M2 vezes gravidade. Quais são todas as forças que tem para baixo nela? M1 vezes gravidade. É uma igualdade. Tem gravidade dos dois lados. Então, 2 vezes M2 é igual a M1. M1 é igual a 2 M2. Acabou minha questão. Era isso. Tudo bem? Claro para todo mundo? Polia é uma aplicação prática do caso das leis de Newton, ok? Lembrando que as forças que a gente precisa aprender para fazer isso é tração, peso e normal. Só que o normal a gente não aplica no caso de polias porque elas não estão em contato com uma superfície. Mas essas são as 3 forças que a gente aprendeu até agora, ok? Então, é isso. Próxima página. Aqui já começa os exercícios de revisão. E aí, para a gente testar o que aprendeu, né? Página 149, exercício número 2. Ok? Então, bora lá. A figura representa em escala as forças F1 e F2 que atuam sobre um objeto de massa M igual a 1 kg. Está quadriculado, não está? Se está quadriculado, a gente não precisa decompor as forças, é só a gente usar os quadradinhos. Determine o módulo da força resultante. Pensa comigo. Vou até aproveitar que eu estou aqui no tablet, vou fazer daquele jeito. Ó. Vou desenhar o vetor F1 aqui. F1, vou desenhar por cima para eu poder mover. Aqui está o vetor F2. Ele quer que some os dois vetores, não é? É só botar eles em fila. Então eu vou fazer o quê?
Vou pegar um deles aqui, ó, deixar em qualquer lugar. Deixei aqui. Vou pegar agora o outro vetor e colocar em fila. Vou encaixar então a origem desse com a extremidade do outro, ó. Encaixei. Tudo bem? Claro que o meu desenho está um pouquinho ruim, porque... Deixa eu voltar aqui. Opa, tá dando erro. Esse vetor aqui, ó, tinha que estar indo até um pouquinho à extremidade para poder desenhar direitinho. Então, agora vai ficar certo, ó. F1, se eu colocar em qualquer lugar, ele vai até tocar outro extremo. Vai dessa ponta dos quadradinhos até essa ponta. Estava errado o meu desenho no início, tudo bem? Estava desproporcional. Aí aqui agora, eu vou pegar o F2 e encaixar em fila. Concorda que ele sai agora. Opa! Concorda agora que do início ao final da minha fila, aqui é o início da minha fila, aqui é o final da minha fila, concorda que a soma desses dois vetores dá isso daqui? Concorda que a soma desses dois vetores dando isso, qual é o tamanho desse vetor? Concorda que se cada quadradinho mede 1 newton, então esse vetor tem 3 newtons de comprimento? Claro para todo mundo? Pronto, essa é a soma vetorial. Ah, eu poderia ter feito decomposição mesmo tendo os quadradinhos? Poderia, só que até a decomposição fica muito mais fácil. Pensa, nem a sombra, ó, concorda que o inclinado é o vetor V1? Vou fazer a sombra dele sobre o eixo X. Não é isso aqui? Esse aqui é a sombra dele, não é? Pronto, vale quanto? 3 newtons. Ah, qual é a sombra dele na direção Y? Na direção Y, o tamanho da projeção, que é a sombra ou componente, tanto faz, esses 3 nomes estão corretos. Não tem mede 2 quadradinhos? Então ele vale 2 newtons. Ah, o F2 aqui não está para baixo, ele também não vale 2 newtons? Então, na hora que eu quiser somar F1 com F2, concorda que eu posso, em vez de somar o F1, somar as suas componentes com o F2? E concorda que essa componente Y dele vai se anular com o F2 e vai sobrar apenas a componente no eixo X? Pronto, 3 newtons também. Claro para todo mundo? Então, essa é a resposta da letra A, que é calcule qual é a força resultante. E qual o módulo da aceleração? Bem, segundo a lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Qual é a força resultante? A gente acabou de ver aqui, ó. Força resultante é 3 newtons. Isso é igual a massa dele, que é 1 kg. Tudo bem? 1 kg. Quanto vai dar a aceleração? Concordo que eu coloquei tudo no sistema internacional? Então a aceleração tem que sair no sistema internacional, que é o quê? Metros por segundo ao quadrado. Então a aceleração nesse caso aqui deu 3 metros por segundo ao quadrado. Ok? E é isso aí. Bora lá. Questão número 3. 10 segundos após a partida, um veículo alcança a velocidade de 18 km por hora. Então, ó, um veículo após a partida, se após a partida, qual era a velocidade dele no início de tudo? 0. Ele estava parado, 0 metros por segundo. E foi até uma velocidade de 18 km por hora. 18 km por hora, a primeira coisa que a gente já faz quando está em km por hora, faz o quê? Converte para metros por segundo. Como é que converte km por hora para metros por segundo? Divide por 3,6, ok? Isso dá 5 metros por segundo. Aí ele pergunta, calcule em metros por segundo a sua aceleração média nesse intervalo de tempo. Aí, galera, a gente não pode esquecer de todo o estudo de cinemática que a gente teve até o momento, de todo o estudo de movimentos, que é o quê? Assim como tem como calcular a velocidade média, que é ΔS sobre ΔT, isso quase todo mundo lembra de primeira, mas a gente também tem que lembrar como é que calcula a aceleração média. Se a velocidade média representa o espaço que a gente anda no tempo, a aceleração representa a variação da velocidade no tempo. Então vai ser ΔV sobre ΔT. E aí eu te pergunto, qual é o ΔV na minha questão? Velocidade final, 5. Velocidade inicial, 0. Quanto tempo passou para isso acontecer? Após a partida... 10 segundos aqui, ó. 10 segundos. Então, 10 segundos. A minha aceleração média deu 5 sobre 10, 0,5 metros por segundo ao quadrado. Pronto, essa é a aceleração média da questão. Acabou o item A. Claro? Item B. Calcule o valor médio da força resultante que imprimiu essa aceleração ao veículo. Aí você, cara, qual é a relação de aceleração com força? De onde saiu isso? Isso é o que Newton descobriu. Por isso ele escreveu a segunda lei como força resultante é igual a massa vezes aceleração. Essa é a relação numérica entre força resultante e aceleração. E aí,
Se eu coloquei a aceleração média aqui, eu vou encontrar a força resultante média. Qual vai ser a força resultante média, então? A massa dele, que fala? 10 segundos, essa é a variação, calcule o valor médio, sabendo que sua massa... Ah, tá ali, no finalzinho, que eu não li. A massa é 1,2 vezes 10 ao cubo, vezes a aceleração média, que é 0,5. Ok? Pronto, isso vai ser a força resultante média. Então, pensa, quanto é 1,2 vezes 0,5? 0,5 é meio. Quanto é 1,2 vezes meio? 0,6. Quanto que é 10 ao cubo? 1000. Quanto é 0,6 vezes 1000? 600. Tudo bem? Força resultante deu 600 newtons. Ok? E pronto, está correta a resposta. Ok? Isso daqui é 6 vezes 10 ao quadrado, que está escrito aqui. Ok? Isso é os 600. Então, galera, opa, tá bugando aqui. Então, próxima página e última página representando nosso último exercício de revisão. Então, bora lá. Revisão, dever de casa. Um homem tenta levantar uma caixa de 5 quilos que está sobre uma mesa aplicando uma força vertical de 10 newtons. Então, pensa, esse bloquinho que está aqui, sobre ele já existe uma força que é a força peso. Força peso está para baixo. Qual é a reação do força peso? É justamente a gente puxar a terra para a gente, tudo bem? Peso, sua reação. Aí, existe alguma outra força agente sobre esse corpo? Além, estou desenhando tudo antes de desenhar a força que a pessoa faz. Esse bloquinho sofre uma força de 10, ou uma força normal para cima, ok? Quem é a normal? É a força que a superfície faz no bloco. Então, qual é a reação? A força que o bloco faz na superfície, ok? Opa, estou inventando de colocar 10, mas não é 10, é N normal, ok? Isso é a reação do normal, ok? Só que a pessoa vai lá e inventa de colocar uma força de 10 newtons para cima. Aquela normal que antes era igual ao peso, perdeu o equilíbrio, não é mais igual ao peso. A normal não pode ser mais igual ao peso, porque se esse bloco está parado, a força resultante é 0. Então a normal não pode se cancelar com o peso mais, porque se cancelasse, a força resultante seria 10, ok? Então não pode. Na hora que eu botei os 10 newtons, então a normal teve que diminuir de valor para que a soma dela com esses 10 newtons pudesse se cancelar então com o peso, já que a normal é um valor que não tem fórmula, ela varia de acordo com o necessário para equilibrar o nosso corpo. Como o necessário para equilibrar o nosso corpo se tornou menos do que menos do que era antes, então ele precisa ter um valor menor. Então ele vai diminuir de valor. O que a gente sabe é que todas as forças para cima são igual a todas as forças para baixo. Então normal mais 10 é igual ao peso. Ok? Nem sei qual é a pergunta questão. Vamos ler aqui de novo. Nessa situação, qual o valor da força que a mesa aplica na caixa? Qual o nome da força que a gente dá? Qual o nome que a gente dá para a força que a mesa aplica sobre a caixa? Normal. Então ele está perguntando o quê? Qual o valor da normal? Ok? Se esse corpo tem uma massa de 5 kg, como está descrito ali no enunciado, 5 kg, então qual é o peso dela? Massa vezes gravidade. Como a gravidade é 10, então o peso é 50. Se o peso é 50, então qual vai ser o valor do normal? Normal vai ser 50 menos 10, que passa o 10 para lá subtraindo. Normal é igual a 40 newtons, ok? Posso usar tanto o símbolo de apenas N, ou se eu quiser botar o símbolo de vetor, eu tenho que colocar as barrinhas de módulo do lado, ok? A normal é 40 newtons. E resolvi uma questão. Veja, antes de eu botar essa força 10 newtons, se eu não tivesse colocado essa força 10 newtons, a normal teria que valer 50 para cancelar com o peso que vale 50. Mas no momento que eu botei a força de 10 newtons para cima, a normal pôde diminuir de valor e se tornou apenas 40 newtons, ok? Em módulo. Claro? Então, essa é a ideia e a resposta da questão. Beleza? Então, ela fica 40 newtons. Claro? É letra D. E assim a gente termina o dever de casa. Beleza? E agora é só fazer revisão para a prova em sala de aula. Até lá, galera.